E aqui estamos palpites de domingo, dia 9/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Estaduais, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro venceu 2 e empatou 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 8. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Água Santa e Palmeiras. Nos últimos 5 jogos, o Água Santa venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 6 de 7. Palpite, fora vence. Corinthians e São Bernardo. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 8. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o São Bernardo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 1-0 e 2-0. Palpite, casa vence. Campeonato Espanhol, Sevilha e Barcelona. O Sevilha é o 12º e o Barcelona o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Sevilha venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Barcelona, 2-1 e 5-1. Palpite, fora vence. Copa da Inglaterra, Blackburn contra Wolverhampton. Nos últimos 5 jogos, o Blackburn venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Wolverhampton venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Plymouth contra Liverpool. Os Reds são favoritos, só que a odd não compensa, então eu vou pular esse jogo. Aston Villa e Tottenham. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Sofreu 1 ou mais gols em 9 de 10. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 7. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Italiano, Venezia e Roma. A Venezia é a 19ª e a Roma a 9ª. Nos últimos 5 jogos, a Venezia empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram no ano passado e foi 2-1 para Roma. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Lazio e Monza. A Lazio é a 5ª e o Monza o 20º. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Monza venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, perdeu todos. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória da Lazio e um empate.
2-2 e 1-0. Palpite: Casa vence. Napoli e Udinese. A Napoli é a primeira e a Udinese o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Napoli venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, a Udinese venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Napoli e um empate, 1-1 e 3-1. Palpite: Casa vence. Campeonato holandês, Fortuna contra Ajax. O Fortuna é o 8º e o Ajax o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Fortuna empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Ajax e um empate, 2-2 e 5-0. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Alkmaar contra Zwolle. O Alkmaar é o 4º e o Zwolle o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Alkmaar venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Zwolle venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 3. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Alkmaar e um empate, 2-2 e 2-1. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato holandês, 2ª divisão. Venlo contra Maastricht. O Venlo é o 16º e o Maastricht o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Venlo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2, mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Maastricht venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3, mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, 2 vitórias do Maastricht por 2-0. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato português, Braga e Gil Vicente. O Braga é o 4º e o Gil Vicente o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9. Nos últimos 5 jogos, o Gil Vicente venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Braga e um empate, 2-1 e 0-0. Palpite: Casa vence, empate anula. Campeonato turco, Alanyaspor contra Fenerbahçe. O Alanyaspor é o 9º e o Fenerbahçe o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Alanyaspor venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, também venceu 3, empatou 2. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 4. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Fenerbahçe e um empate, 2-2 e 3-0. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. E para eu saber quem assistiu esse vídeo do início ao fim, comenta aqui embaixo o nome da sua cidade e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.